está lá no primeiro livro dos Reis. E esse aqui é um caso, o versículo é bonito, capítulo 12, porque ele abre o nosso entendimento. E você talvez já saiba, se não sabe, se não sabia ainda, vai saber agora, que o reino da casa de Davi era composto de 12 tribos. E quando o neto dele, o Roboão, começou a reinar, ele não foi preparado para o cargo. Ele era uma pessoa assim, o próprio filho dele depois falou, que foi rei depois dele, que ele era muito tenro, ele era assim muito novinho, mas não era novinho de idade não ensinaram a ele a vida, e às vezes a gente esquece de ensinar os filhos a vida, como é que ela é dura, e que nós temos que ser pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, porque esses têm sucesso, os outros vão para a cadeia, morrem antecipadamente e uma porção de coisa. Aí o Roboão não sabia lidar com a coisa e até ofendeu os que estavam pedindo que diminuísse a carga de impostos, que estava muito pesada. E você sabe, as pessoas que governam, quando querem mais, inventam uma história lá e é aprovado, o negócio cobre, quem paga é o povo. E ele disse, consultou, não os experimentados, aqueles que já tinham mais experiência, mas os jovens que cresceram com ele, aquela turma de responsáveis. Ele era tenro, quer dizer, não tinha juízo formado ainda. Ele dizia, não, faz isso não. Diz que você vai ser mais forte, vai exigir mais do que seu pai. Aí 10 tribos se separaram. E teve até a permissão de Deus. Porque ele quis reunir o exército para poder ir atrás, e o Senhor disse, não quero isso não. Deixa ele lá formar um novo país, chamado Samaria, Reino do Norte, Efraim, esse era o nome que eles tinham ali. Bom, cada um desses nomes valia para aquele reino. E o reino começou a prosperar. O homem que fez a divisão chamava Jeroboão. Mas um dia, e permitido por Deus, hein? Ele, em vez de buscar Deus, já achou que ele era o tal. Aí teve problema lá, e ele viu que o povo iria a Jerusalém para buscar Deus. Então faltaria a casa de Davi. Olha o que ele falou aqui, ó. Versículo 26 do capítulo 12 do 1 Reis. E disse Jeroboão, esse era o rei do Reino do Norte, o outro era Roboão, neto de Davi. E disse Jeroboão no seu coração, não falou para ninguém, ficou olhando assim e pensou algo que a palavra de Deus não falou. Nós somos de Deus, mas se nós começarmos a achar que somos sábios, porque afinal de contas, por que eu não posso decidir as coisas? Nós vamos ter problema. A gente tem que sempre consultar o Senhor. Deus, o que eu faço? A experiência não vale nada, pessoal. O que vale é o temor de Deus na vida espiritual. Na vida normal vale, pessoa que tem experiência sabe indicar para você, não é assim que faz, é outro jeito. Mas na espiritual, nós precisamos aprender a receber de Deus para cada decisão. E às vezes tomamos uma decisão que vamos pagar por ela anos depois. Estávamos bem, estávamos sendo preparados, íamos ser usados por Deus, a bênção chegaria, mas nós não consultamos o Senhor. Então ele disse no seu coração, agora tornará o rei na casa de Davi. Estava só meditando. E por que ele vai tornar? As 10 tribos voltariam para cá. Por que ele pensou isso? Olha o que ele disse: se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. Então ele mesmo concordou que o Roboão deveria ser o senhor deles. Mas era tenro, houve essa edição e Deus deixa para lá. Essa nação vai existir. Existiu, mais ou menos por 3 séculos. E diz o seguinte aqui, ó. Teve 19 reis. Foi no rei Oséias, não o profeta, que aquele reino foi destruído pelo rei da Síria. Roboão, rei de Israel, a seu senhor, Roboão, rei de Judá. Então ele estava só aqui tentando na cabeça dele. Quem é que estava enchendo a cabeça dele de coisa? O diabo. Isso não existia, Deus já tinha dito que não tinha. Esse esse Jeroboão, um dia ele encontrou com um profeta de Deus, o profeta trazia uma túnica nova, rasgou a túnica dele e deu 10 tiras para o Roboão.
e disse: olha, assim Deus diz, 10 tribos serão suas, pode fazer essa edição. E ele aqui agora está pensando não na palavra de Deus, ele podia estar orando: Deus, o Senhor que disse, isso vai acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu estou agindo certo? Aí ele disse assim: o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá, tudo cabeça dele, alimentado não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito maligno. Olha o que lhe aconteceu. O Roboão, que era tenro, tomou conselho com os jovens que viviam com ele, e não com os experimentados. Ele aqui foi tomar conselho. Pelo que o rei tomou conselho, não sabemos com quem, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será, disse ao povo, subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Mas como é que pode um negócio desse, pessoal? Como é que um homem que conhecia a palavra de Deus, sabia da história, que eles foram 400 e tantos anos escravos lá no Egito, agora fala uma coisa dessa? Faz 2 bezerros de ouro, e coisa que Deus proibiu: não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou debaixo das águas, figuradamente no inferno. Você não pode fazer nada disso, e não te encurvarás a ela, e não as adorarás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até tantas gerações. E foi falando mais. Aí ele vai e diz assim, para os israelitas, que ficaram com o nome também de Israel, Efraim, Samaria e Reino do Norte. Ele fala para ele assim: vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Agora está tudo na minha mão. Se Deus lhe deu uma bênção, não fica com medo de perdê-la, não. Você tem que ter fé. Ah, meu Deus, mas você sabe, tem tanta gente má. Mas se você é de Deus, está escrito: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Não, mas um dia eu vou entrar na minha casa, vai entrar coisa nenhuma, está amarrado, eu tenho uma aliança com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos essa aliança. Todas as promessas de Deus passam a nos pertencer. Não tenha medo, comigo vai suceder, não vai suceder. Você vai andar no meio de bandidos e como se fosse um invisível. Não para provocar, mas se é a sua caminhada, se é onde você mora, aqui não vai entrar. Você fechou com Deus quando você aceitou Jesus como Salvador. E esse, eu não posso falar outra palavra, idiota, faz uma coisa dessa e abre a porta para o diabo. E o reino dele acabou. Hoje não se sabe para onde foram aquelas 10 tribos. Se perderam no meio da humanidade. Alguns conseguiram localizar, mas muitos anos depois. E os que ficaram até o caso de Davi é o que existe até hoje, que foi o reino de Judá, 2 tribos. Então nós temos que pegar firme com o nosso Deus e não abrir mão, principalmente não abrir a porta para o inimigo. Teve um milagre aqui hoje, que depois que eu saí, a pessoa começou a andar, mas ele estava muito fechado, hein? Ele estava aqui, mas estava ruimzinho mesmo. Eu mostrei no culto da tarde, de manhã, de uma mulher que chorava demais. Eu fiz ela parar de chorar. Não se serve a Deus com lágrimas, se serve com alegria. E falei em outras palavras. E fui, e a mulher saiu curada. Você precisa ver. Amanhã eu vou mostrar um dos cultos, que eu já mostrei da tarde, para a pessoa ver. Ela saiu daqui andando, filmaram ela até passando do outro lado da senhora, em frente ao shopping do povo ali, estava andando do lado de uma senhora, não tinha mais nada. Mas ela com a bengala dela e só chorando, que doía aqui, doía acolá e tal, e Jesus curou. Não sabemos quem foi o autor dele, mas estava cheio do Espírito Santo. É um salmo pequeno, ele tem só 11 versículos, mas tem 11 lições preciosíssimas para nos preparar para a vitória. Ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor. Preste atenção. Às vezes nós cantamos a respeito do Senhor, mas nós vamos cantar a Ele. Nós temos 11 versículos na Bíblia que fala exatamente isso: cantai ao Senhor, mas a gente não presta atenção.
A gente fica achando, não, eu estou cantando a Deus. Não, você está cantando a respeito de Deus, que é bom. Você está cantando para as pessoas. E aí o cantor, que é bem talentoso, capricha, o pessoal aplaude ele, não aplaude Jesus. Nós temos que cantar ao Senhor. Cantar o quê? O que Ele é. O que Ele fez por nós, o que Ele quer fazer por nós. Meu irmãozinho, depende de nós simplesmente acreditar no Senhor. Se você estiver bem com Deus, e vem uma provação de doença, de uma ameaça, sabe o que você faz? Se você estiver bem, eu tenho uma aliança com Deus, Ele toma conta disso. Você nem dá bola para a coisa. Por exemplo, esse velhinho aqui, eu não orei por ele, eu orei por todo mundo. Depois comecei a sentir e passei para o pastor Jaime, que eu tinha um assunto para resolver. E fui resolver o assunto. E o pastor Jaime, no mesma fé, no mesmo espírito, fez aquilo que Deus me usou para fazer com a senhora anterior, que foi muito abençoada. O nosso Deus quer pessoas que realmente deixem Ele trabalhar, que o provoquem com a fé para que ele trabalhe. E quando nós entendemos que cantar ao Senhor é necessário, mas nós não sabemos, então vamos pedir a Deus: Senhor, eu quero aprender a cantar a Ti. Você às vezes tem vontade de compor uma música e não tem condição. Peça a Deus e fica preparado, que um dia, quando você menos esperar, vem aquela inspiração, você começa a cantar. Aí você faz o que eu já fiz muitas vezes. Pegava o telefone, ligava para o meu parceiro, dizia: amigo, grava isso aí agora, aí que eu estou aqui no carro dirigindo, não posso parar, mas Deus me deu uma canção agora. E aí a pessoa gravava depois: que canção que Deus lhe deu? Pois é, mas eu ia perder, porque quantas vezes eu já perdi, cantei para Ele, mas não escrevi. Mas aquelas canções que muitas delas vocês cantam, vieram algumas delas assim, porque eu estava louvando a Deus. Ao invés de dirigir, ficar xingando o motorista do lado, que dá uma fechada, que não anda bem, que fica segurando você, começa a cantar a Deus, louvar a Deus, que a viagem vai ser... Eu estou falando isso aí, tem gente olhando para o outro rindo, né? Quer dizer, aí tem uns que fazem isso aí. Mas é ser humano, pessoal. Mas nós temos que aprender a cantar a Deus. Se você vive na presença de Deus, você nem vê o mal, você passa pela vida como se o mal não existisse. E quando você vê, está no finalzinho, já passou a vida, foi bem vivida, mas mal nenhum lhe aconteceu. É palavra de Deus. Se está na palavra, é para você reivindicar: Senhor Deus, eu quero cantar o Senhor da tua fidelidade, porque o Senhor honra aquilo que os seus lábios falaram. Eu estou crendo, estou vendo Deus operar, Deus colocar a sua mão, e graças a Deus por isso. Vinde, cantemos ao Senhor. Primeiro você tem que vir, você não pode ficar parado onde está, para perto de Deus. Vir aonde? Para perto de Deus. O salmista estava perto de Deus, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para falar esse hino aqui 3.000 anos atrás, que vai ficar, enquanto a terra durar, pessoa meditando nele, utilizando o hino, porque a palavra de Deus não fica velha, ela não perece, ela está sempre com o seu poder operante à nossa disposição. Vinde, cantemos ao Senhor. Aí ele fala aqui: cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. O que é cantar com júbilo, irmão? Com voz de vitória, com verdadeiro louvor mesmo, naquela assim: estou cantando para ti, mas estou meio triste. Está amarrado esse negócio aí. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aí diz o segundo versículo: apresentemo-nos ante a sua face. O que é ante a face de Deus? A face de Deus é a revelação da palavra. Quando ela ilumina o seu coração, você está tendo um retrato de como é o rosto de Jesus, não físico, do poder que Ele tem, da vontade que Ele quer fazer para você. Você está ante a face do Senhor. Então diz assim: apresentemo-nos ante a face do Senhor. Ele está revelando a palavra. Deus, eu vou me apresentar a Ti. Eu aceito o que o Senhor está me ensinando hoje, e eu quero ser usado. Agora me ensina, me instrui mesmo, que eu quero fazer a obra bem feita. Eu não quero parar na metade, porque aí não adiantou nada. Você começou uma obra, e a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos falar diante do anjo de Deus que foi inadvertência.
Quer dizer, quando eu oro, você ora, em nome de Jesus, nós colocamos o poder de Deus em ação. Aí o anjo está lutando com o diabo aqui, já vai jogar o diabo lá para o buraco dele lá, e você diz, não é hoje não. Ele foi na advertência. Olha o que você fez. O anjo parou. Você tirou a palavra, porque você é o agente que faz a obra de Deus. Lá no Salmo 103, versículo 20, fala o seguinte, deixa eu pegar aqui para não citar da minha cabeça, e depois o missionário citou errado. 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, todos eles são magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus, eles obedecem à voz de Deus. Você deu voz, você disse, em nome de Jesus, essa bênção é minha. Eu determino, mas tudo Deus dirigindo. Ele é o maestro da orquestra, pessoal. Não dá para um de lá começar a cantar fora dos outros, não, que vai ficar feia a música. Deixa Deus ungir você. Você vai pegando, não fica apressado não. Sentiu, que ainda não é hora, sentiu agora. Aí você determina e pronto. Se eu deu voz à palavra de Deus. O júbilo é uma alegria excessiva, irmão, que você tem. É uma coisa assim, que lhe produz um grande contentamento, um regozijo. Aí é isso que você tem que fazer aqui. Vamos voltar ao Salmo 95 agora. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, músicas feitas para o louvor de Deus. Aí Deus vai abençoar você. Hoje o pastor Jaime, na hora que o Davi estava andando aqui, cantou, né? Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto, eu ando como Davi, eu danço, eu louvo como Davi. Você pode até tirar o Davi, não é o Davi rei não, hein? É o Davi que é Jesus, porque ele na verdade é o verdadeiro Davi. Quer dizer, da casa de Davi. Claro que aquele rei foi muito importante, mas aí ele está se referindo a Jesus, que é o nosso pastor. Então assim, cantamos, fazemos, oramos, louvamos. Por quê? Porque quando a unção de Deus está sobre nós, nós pensamos como Deus quer, nós vemos como Ele está mostrando, nós falamos como Ele deseja que falemos. Então o Salmo 82 diz que nós somos deuses naquele momento. Não que nós somos em nós mesmos, mas nós estamos utilizando o mesmo poder que Deus usa. Então Ele dá para toda a igreja, tomara que dê para todos vocês. Aí nós vamos ter aqui uma porção de gente que de vez em quando vão estar na presença de Deus e vão ser usados para poder trazer o poder de Deus em ação. Ele julga no meio dos deuses, que é dos meio daqueles que estão usando a sua palavra. E é isso que Deus quer da gente.